livro de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 5, diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Olha que coisa tremenda, né? Então, nós já começamos a perceber aqui que Jesus não faz acepção de pessoas. Ele não atende somente aquele que se diz cristão, evangélico. Qualquer pessoa que invocar o nome do Senhor Jesus com fé, com sinceridade no coração, certamente será ouvido por ele e será socorrido, será atendido. Por quê? Esse centurião romano não era um cristão. Ele era romano, ele tinha suas tradições ali, romanas. Mas ele manifestou a sua fé no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, então, atendeu o clamor dele, como iremos ver daqui a pouco, ok? Então, esteja você em qualquer parte dessa terra, na América do Sul, na América do Norte, Ásia, África, Oceania, Europa, não importa o seu passado, não importa aquilo que você tem crido até hoje, mas se hoje mesmo você manifestar a sua fé no Senhor Jesus, certamente Ele vai ouvir o teu clamor e vai te atender. Porque o que move a mão de Deus para agir em nossa vida é a nossa fé, é manifestar a fé na sua palavra, no seu evangelho. Glória a Deus. É claro que depois, meu irmão e minha irmã, que uma pessoa vai para Cristo, obviamente que Deus vai trabalhando a vida daquela pessoa para que ela alcance o principal objetivo do Senhor Jesus, que é a salvação da nossa alma. Então Jesus ele vai trabalhando a vida de uma pessoa que se achega até Ele. Num primeiro momento, muitas pessoas chegam até Jesus por conta das suas necessidades, porque necessita de uma cura, de uma libertação, de uma porta aberta, enfim. E quando ela chega com fé, crendo de todo o coração, Deus entrega, mas depois que ela vai para Jesus, o Senhor começa a trabalhar aquela vida para que ela, além de ser salva, seja um canal de bênção para muita gente nessa terra. Glória a Deus. Amém? Então, prosseguindo, no versículo 6 diz: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Versículo 7. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha só. O que me chama também a atenção nesse versículo 7, a disposição do Senhor Jesus. Na mesma hora que ele ouviu que o servo dele estava enfermo, paralítico, sofrendo horrivelmente, Jesus já manifestou aquela disposição de, na mesma hora, de ir lá para curar aquele servo dele. Então, através dessa palavra, Deus também quer que nós, tenhamos aquela disposição de abençoar uma pessoa quando a gente ouve que ela está ruim, que ela precisa de algo, que ela está passando por alguma necessidade. Às vezes, meu irmão e minha irmã, nós podemos não estar ali de corpo presente para ajudar uma pessoa, ok? Mas a nossa oração pode ir muito em seus efeitos, e a Bíblia diz isso. Então, quando alguém diz para mim ou para você: olha, o fulano está lá passando por uma situação complicada, está passando por algo muito ruim, qual que é a nossa disposição? Apenas ouvir aquilo ou ficar quieto? Não, nós temos que fazer alguma coisa em prol daquela vida que chegou ao nosso conhecimento de que ela está passando por apuros. Se nós não pudermos ir até lá para ajudá-la, nós podemos orar e interceder. E isso move a mão de Deus para que aquela pessoa seja abençoada. Versículo 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Então aqui o Senhor Jesus já começou a observar a fé daquele homem, que não era do meio evangélico, que não era do meio cristão, era um centurião romano, mas aquele homem começou a manifestar a fé no poder de Deus. Porque ele falou: o senhor não precisa ir na minha casa, manda só uma palavra, e o meu servo será curado. Então, veja bem, meu irmão e minha irmã, Deus também nos deu essa mesma autoridade. Através da nossa palavra, através daquilo que sai da nossa boca com fé, pode mudar um quadro, pode mudar uma situação, pode favorecer pessoas, favorecer a nossa própria vida, a nossa família. Através das palavras que nós profetizamos com fé. E sempre é muito importante nós entendermos que quando eu e você profetizamos aquilo que já está escrito na palavra com fé, aquilo acontece no mundo espiritual e depois acontece no mundo físico. Por isso que nós temos que guardar as promessas de Deus no nosso coração todos os dias, uma ou mais promessas, para que as nossas orações sejam com base na promessa de Deus.
E uma vez que é com base na promessa de Deus, então nós podemos profetizar. E com fé, aquilo que está no papel vai se transformar em bênçãos na nossa vida, na vida das pessoas que estivermos orando, intercedendo por elas, ok? Glória a Deus. No versículo 9, pois também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha só, meu irmão e minha irmã. Jesus ficou admirado com a fé daquele centurião romano. E também por meio desse versículo, nós entendemos que Jesus está procurando fé no coração dos homens. Porque olha o que ele falou. Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então só acha alguma coisa aquele que está procurando por algo. Ok? Então nós entendemos por meio dessa palavra que o Senhor Jesus está procurando fé no coração dos homens, meu irmão e minha irmã. E quando ele acha fé no meu coração, no seu coração, ele fica admirado e ele começa a se mover em nosso benefício. Em outras palavras, o Senhor quer ficar admirado com a sua fé e com a minha fé, meu irmão e minha irmã. O Senhor Jesus não vai se mover em direção a uma pessoa porque ele está com dó da pessoa. Não é porque, de repente, alguém está chorando, soltando lágrimas e mais lágrimas, que o Senhor vai se mover em direção àquela pessoa. Não é por causa disso. Mas, como vemos aqui nesse versículo, é por causa da fé. Então, quando você manifesta a fé, quando eu manifesto a fé na palavra dele, ele começa a agir em nossa direção. É a fé, meu irmão, que muda a história de um homem. E a fé, conforme está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Isso é a fé. E a Bíblia também diz, Hebreus 11:6, que todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, se eu quero agradar a Deus, se você quer agradar a Deus, nós precisamos manifestar a nossa fé no Senhor Jesus e na sua santa palavra. Glória a Deus. Então ele disse, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Versículo 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha só, meu irmão. Então, aqui ele está dizendo que pessoas de todas as partes dessa terra, do Oriente, do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Nós podemos entender que pessoas de várias partes do mundo, que nesse exato momento confessam a sua fé em Jesus Cristo e crêem na palavra dele, no tempo do porvir, tomarão posse da vida eterna e estarão lá com Abraão, com Isaque e com Jacó. Isso já nos faz entender que nós iremos reconhecer lá na glória as pessoas, os entes queridos que já partiram em Cristo. Nós iremos reconhecer todos, meu irmão, porque, olha só, ele está dizendo que muitos estarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Isso é muito tremendo, glória a Deus. Só não podemos desistir, só não podemos voltar para trás, amém? Aí no versículo 12, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então aqui ele está se referindo ao sofrimento aonde? No inferno. Muitas pessoas irão para o céu, mas muitas também irão para o inferno, porque não depositaram a sua fé no Senhor Jesus, não o confessaram como Senhor e Salvador de suas vidas. Agora o interessante é que ele fala, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Então, significa, meu irmão, que Jesus, em primeiro lugar, ele veio para quem? Ele veio para os judeus. Mas os judeus os rejeitaram. E aí sobrou para quem? Sobrou para nós, os gentios. É claro que existe alguns judeus que creem no Senhor Jesus, que o confessam como Senhor e Salvador de suas vidas. Muitos judeus serão salvos no tempo da grande tribulação, mas existem muitos e muitos que negam a Jesus em todo o tempo e não alcançarão a vida eterna. Então, veja que verdadeiramente o Senhor Jesus não faz acepção de pessoas. Através da fé, todos estão em condição de igualdade. E aí no versículo 13, para finalizar essa palavra, ele disse,
Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Vai-te e seja feito conforme a tua fé. Essa palavra é para você e é para mim. Tudo que eu e você pedimos ao Senhor será feito conforme a nossa fé. E a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Então, não basta apenas eu e você realizarmos muitas e muitas orações durante o dia. Mas em todas as orações que eu e você fazemos, nós temos que depositar a nossa fé com a grande certeza de que aquilo que nós pedimos ao Senhor, nós já recebemos. Ainda que não se manifeste naquele momento, que demore 1 mês, 6 meses, 1 ano ou mais, mas nós temos que começar a agradecer como se já tivéssemos recebido. Isso é a fé. E então, tudo que eu e você precisamos da parte de Deus nos será entregue conforme a nossa fé. Não é porque conhecemos mais as Escrituras Sagradas do que outras pessoas, não é pelo tempo de igreja, não é pelo tempo que estamos no Evangelho, não é porque uma pessoa é pregadora da palavra de Deus, o outro é teólogo, nada disso. O que vai fazer com que recebamos as vitórias da parte de Deus, das mãos do Senhor, é a nossa fé. E isso é maravilhoso, porque mostra mais uma vez que Deus não está interessado naquilo que somos, mas está interessado naquilo que cremos. E devemos crer na sua palavra. Glória a Deus. Então ele disse: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E a Bíblia diz: e naquela mesma hora o servo foi curado. Glória a Deus. Aleluia. Então que através dessa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã, a sua fé seja renovada, porque a minha fé já está sendo renovada por meio dessa palavra. E lembre-se disso, tudo será feito na nossa vida conforme a nossa fé. Não existe outra regra, nenhuma fórmula mágica, mas é a fé, porque a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a convicção daquilo que nós não vemos. Amém. Glória a Deus.